Vocês já perceberam que, em governos de esquerda, a culpa da crise é sempre dos outros? Ou é da guerra, ou é do El Ninho, ou da natureza e até mesmo da própria população. Agora, em governos de direita, se cair um raio em alguém, a culpa é do presidente que não investiu em para-raios. Esta é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi sugerido por O Ministro do Governo Janja, escrito por professor de matemática libertário, revisado e narrado por Gordinho Caipira. A inflação dos alimentos pode chegar a 7% em 2026 no Brasil. Segundo a mídia brasileira, a possível chegada de um El Ninho forte, a partir de novembro, já está sendo esperada pelos bancos, analistas e especialistas do agronegócio, especialmente por causa dos seus efeitos sobre o milho, a soja, o leite, as hortaliças, as frutas, o trigo e, por tabela, as proteínas, como aves, suínos e bovinos, que se alimentam de rações feitas com farelos de milho ou soja, por exemplo. Traduzindo todo esse linguajar técnico do mercado, o arroz, o leite, o frango, a carne, os legumes e praticamente tudo aquilo que separa o brasileiro médio da dieta do miojo com ovo podem ficar ainda mais caros. Pois bem, a inflação dos alimentos está explodindo no Brasil, e a mídia esquerdista já elegeu o novo culpado da vez. Agora, pelo visto, a culpa é do El Ninho. Antes era da guerra do Irã, dos empresários gananciosos, do mercado, da população que comprava mesmo estando caro, e por aí vai. E assim, seguimos com essa coleção de desculpas dos esquerdistas, na qual a única opção que nunca aparece é a mais óbvia: Lula. Aliás, é curioso como a natureza ganhou um senso de oportunidade bastante petista. Quando o alimento sobe, é por culpa do El Ninho, mas só se estivermos em um governo de esquerda. Quando o governo é de direita, os atos da natureza deixam de impactar a economia, e tudo passa a ser culpa do presidente. Agora, como estamos em um governo de esquerda, quando Lula gasta como se não houvesse amanhã, é investimento social. Quando o brasileiro percebe que o salário não compra mais o que comprava antes, é só percepção. Afinal, vivemos o pleno emprego e a renda do brasileiro aumentou, segundo o IBGE de Postman. Quando a carne desaparece do prato, é sazonalidade. Mas Lula, não. Lula nunca. Lula é sempre o personagem que passa isento de culpa pelas mazelas do brasileiro. Se a esquerda ver ele saindo de um incêndio segurando o isqueiro, cheirando a gasolina e dizendo que estava apenas tentando ajudar, vão dizer que a culpa é do aquecimento global. Durante o governo Bolsonaro, a regra era outra. Até se a Amazônia pegasse fogo, a culpa era do Bolsonaro. Se chovia muito, Bolsonaro. Se chovia pouco, Bolsonaro. Se o preço do feijão subia, Bolsonaro. Se um fazendeiro lá no interior do Mato Grosso errasse a previsão do tempo e plantasse no dia errado, era bem capaz de algum comentarista de televisão descobrir uma conexão direta com o Palácio do Planalto. Naquele tempo, o presidente era tratado como responsável por cada folha seca no chão, cada fumaça no horizonte e cada centavo a mais que o brasileiro deixava no caixa do mercado. Mas agora o governo é do Lula, e quando o governo é do Lula, os poderes sobrenaturais do presidente desaparecem. De repente, o presidente do país deixa de ter qualquer relação com a economia do país que governa. O governo que arrecada, gasta, regula, subsidia, imprime dinheiro e se endivida passa a ser tratado como um mero espectador da própria obra. E não, isso não significa negar que o clima tenha efeito sobre a produção agrícola. É claro que tem. Se chove demais no sul ou de menos no nordeste, as lavouras com certeza vão sofrer. Se o milho e soja ficam mais caros, a ração fica mais cara. Se a ração fica mais cara, o frango, o porco e o boi também carregam esse custo. A própria mídia socialista lembra que milho, hortaliças, frutas, leite e trigo estão entre os produtos mais sensíveis, e que o impacto sobre proteínas vem de forma indireta pela alta do custo da alimentação animal. Isso faz total sentido. Ninguém precisa ser PhD em meteorologia para entender que o campo depende do clima. O problema começa quando essa verdade acerca do clima vira uma cortina de fumaça para esconder a parte que é culpa do governo, porque o preço do alimento não sobe unicamente porque caiu chuva no lugar errado ou fez calor no mês errado. Ele sobe também porque existe uma montanha inteira de burocracia, impostos e funcionários públicos empilhados em cima do produtor, do transportador, do mercado e do consumidor. Existe imposto sobre combustível, imposto sobre energia, imposto sobre a folha de pagamento, imposto sobre o lucro, imposto embutido em máquinas, peças, defensivos, embalagem, frete, crédito. Se duvidar, até o ar que o produtor respira eles taxam.
Existe burocracia em cada etapa, exigência em cada canto, papelada em cada gaveta e um fiscal em cada curva. Aí, quando o preço final chega ao consumidor, aparece um jornalista iluminado na televisão dizendo: veja bem, o problema é o fenômeno climático. Ah, claro, tudo é culpa do clima. As lambanças do governo só geram prosperidade. Confia, amiguinho, confia. As notícias da mídia governista também apontam que o IPCA, projetado para 2026, subiu de 4,6% para 5,2%, enquanto um banco revisou sua previsão para a inflação de alimentos, estimando algo perto de 7% em 2026. Também mencionam que o El Niño poderia adicionar alguns pontos à inflação dos alimentos em determinados cenários. O economista da FGV Agro, Felipe Serigati, diz que para a safra brasileira, os impactos mais fortes sobre os alimentos devem aparecer mais em 2027 do que agora. Vamos combinar uma coisa: se fosse apenas o clima, o brasileiro não estaria sentindo a perda completa do poder de compra do real há tanto tempo. Basta olhar para trás. Pergunte para os seus pais e avós quanto custava uma compra de mercado. Pergunte quanto custava um carro popular. Pergunte quanto custava uma casa simples. Quanto era preciso ganhar para sustentar uma família? Ou, se preferir, pesquise no Google. Afinal, hoje temos amplo acesso à informação. Depois olhe para os preços da atualidade. Os salários, numericamente, são muito maiores. O sujeito ganha milhares de reais, vê 5 dígitos passando pela folha salarial ao longo de poucos meses. E mesmo assim, chega ao fim do mês, fazendo conta para comprar uma bandeja de frango, um pacote de café e um pedaço de queijo. É esse o truque cruel da moeda podre do Estado. O número aumenta, mas o valor some. O salário até sobe no contra-cheque, mas compra cada vez menos coisas no supermercado. O governo comemora o tal aumento no salário mínimo. O sindicato comemora o reajuste. O presidente aparece em rede nacional para fazer o seu discurso sobre como o brasileiro está ganhando mais. E o cidadão descobre na hora de passar a compra no caixa que o tal aumento dado pelo governo não compra nem a proteína do almoço de cada dia. Que dirá a tal picanha prometida. A picanha virou o santo graal que Lula promete aos seus fiéis. No prato, quando muito, sobrou uma coxa de frango. E olha lá, hein? Enquanto economistas tradicionais e boa parte da imprensa tratam a inflação como o aumento de preços, a Escola Austríaca de Economia enxerga a raiz do problema em outro lugar. Inflação é, na verdade, o aumento da base monetária. É o governo criando dinheiro do nada. É o velho conhecido imprimir dinheiro, ainda que hoje a impressora seja digital. O aumento de preços vem depois, como consequência desse aumento de dinheiro em circulação. Primeiro, o dinheiro novo entra em algum ponto do sistema. Depois, ele se espalha. E quando finalmente chega ao povo, os preços já correram e chegaram maiores na frente do novo dinheiro em circulação. Naturalmente, os defensores do sistema vão dizer que isso é uma simplificação. Vão falar de choques de oferta, câmbio, safra, petróleo, expectativas, juros, demanda aquecida, produtividade e mais uma lista interminável de termos que servem para transformar o assalto em algo nobre. Esses fatores existem. Claro, o mundo real é complexo, mas antes de aceitar a narrativa do Estado, faça as seguintes perguntas. Quem tem o monopólio da moeda? Quem controla o Banco Central? Quem se financia através de dívida pública? Quem gasta mais do que arrecada e depois precisa empurrar a conta para o futuro? Quem se beneficia quando o dinheiro perde valor e a dívida velha é corroída pelo tempo? Não é o padeiro, o açougueiro, o caminhoneiro e nem o produtor rural. É o Estado. E é por isso que a elevação da taxa de juros aparece como o remédio preferido dos políticos em momentos de inflação. A lógica é a seguinte: ao subir os juros, o governo torna mais atraente emprestar dinheiro para ele por meio de títulos públicos em vez de gastar esse dinheiro agora. Em tese, isso reduz o consumo, tirando parte desse dinheiro de circulação e segurando a alta de alguns preços. Bonito no papel, né? Só que a verdade é que isso funciona muito melhor para segurar a compra de coisas supérfluas do que para segurar a compra de comida e combustível. O sujeito pode até deixar de trocar de celular, adiar a compra de uma televisão, desistir de comprar um sofá ou esperar mais um ano para trocar de carro. Mas ninguém deixa de comer para emprestar dinheiro ao governo. Ninguém olha para o filho pedindo almoço e responde: calma, meu pequenino, esse mês vamos comprar Tesouro Selic. Ninguém deixa de ir trabalhar porque a gasolina está cara. Alimento e combustível são gastos de sobrevivência. Eles não obedecem tão docilmente à lógica do aumento da taxa de juros. E enquanto o povo aperta o cinto, o governo segue em festa. Lula está gastando 1,4 bilhão de reais por dia em busca da reeleição.
1 bilhão e 400 milhões de reais por dia. Por dia. 24 horas. 1.440 minutos. Esse é o tempo que Lula leva para torrar o PIB de uma cidade como Guarabira, na Paraíba, que tem 60 mil habitantes. É o trabalho de toda uma população ao longo de um ano inteiro, sendo queimado em um dia em programas populistas para ganhar votos para Lula. E veja, todo esse dinheiro que o governo torra veio do bolso de alguém, seja através de impostos, seja através do enfraquecimento da moeda. Esse dinheiro saiu do bolso do sujeito que acorda cedo, pega o ônibus lotado e vende o almoço para comprar a janta. Veio do produtor que colhe soja, do motorista que dirige o caminhão, de quem abre a loja, paga funcionário e tenta sobreviver sem ser esmagado pelo Estado. Esses políticos são os mesmos que, depois, aparecem em campanha dizendo que se preocupam com os pobres. É de uma audácia que você até duvida. O sujeito tira o seu dinheiro, destrói a sua moeda, encarece a sua comida e depois promete salvar você da miséria que ele mesmo ajudou a produzir. E por falar em tirar dinheiro, o Brasil deve bater uma marca de 2 trilhões de reais em tributos pagos ainda no primeiro semestre. Pela primeira vez, o impostômetro alcança esse valor antes do mês de julho. É recorde do Lula. Uma façanha e tanto para o campeão da taxação Taxade, indicado por Lula para comandar a equipe econômica. O Brasil vai roubar da população 2 trilhões em imposto no primeiro semestre, e mesmo assim, o governo continuará falando que faltam recursos. 2 trilhões não bastam, nunca bastam. Ano que vem, eles vão dar um jeito de nos taxar ainda mais. A coisa fica ainda mais absurda quando você compara o tamanho da arrecadação com a qualidade da entrega. O brasileiro paga imposto de país rico e recebe serviços de país quebrado. Paga imposto pela saúde pública e tem que contratar um plano. Paga segurança e tem que colocar grade. Paga pela educação nos impostos e tem que pagar por escola particular se quiser que o filho tenha uma educação minimamente decente. Paga pela estrada e destrói o carro em buracos. No fim das contas, as altas de preço, especialmente na comida, apenas nos mostram que o Estado não produz riqueza alguma. Ele apenas subtrai de quem produz. Quando os preços sobem, inventam algum novo culpado. Hoje é o El Niño, amanhã sabe-se lá o que será. Mas o brasileiro precisa parar de aceitar essa encenação. Precisa entender que o preço mais alto na prateleira é apenas o sintoma de uma moeda destruída e de um governo caro demais. Precisa entender que imposto não é uma contribuição, e sim roubo. O brasileiro é um escravo do governo, e seu dever ético e moral é acordar para isso e entender de uma vez que o Estado é uma gangue de criminosos que só serve para roubar o dinheiro do povo, enfraquecer sua moeda e proibir que reclamem ou que façam críticas aos seus algozes. A única saída é o fim completo do Estado parasitário que rouba 2 trilhões em 6 meses e devolve ao povo um dedo do meio bem levantado. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie os seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!